Olá, eu sou o Fábio Reis e você está no terceiro episódio do podcast Comunitalks, o podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. No episódio de hoje, o terceiro episódio, estamos aqui com a Bárbara Sturz, outra pessoa com uma vasta e interessante experiência dentro da área de comunicação. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem? É uma alegria estar aqui, Fábio. Olha, eu só queria dizer que você conseguiu um feito praticamente inédito de me tirar do papel de entrevistadora e me colocar no papel de entrevistada. Então, realmente é uma alegria estar aqui participando do podcast com você. Que bom. Então, é um desafio novo aí. Obrigado, Bárbara, pela presença. Antes de a gente continuar o papo aqui oficialmente com a Bárbara, eu vou passar alguns recados. Então, para quem está acompanhando pelo YouTube, ao vivo ou não, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Acompanha a gente também pelo Instagram e pelo LinkedIn, tá bom? Que a gente posta muito conteúdo por lá, também para divulgar quem está participando aqui das lives. E se você também está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, seja o Spotify, a Deezer, a Apple Podcast e tudo mais, também segue a gente por lá e tem a possibilidade de ouvir os episódios por lá também. Aqui a gente também tem o Apoia-se, acompanhando o Apoia-se, então se você quiser contribuir mensalmente com esse podcast, ajudar esse podcast a continuar existindo, a manutenção dele, você pode entrar por lá, fazer uma contribuição mensal, ou pela chave Pix, que também está aqui na live, que é comunitalks, podcast@gmail.com. Aí são contribuições pontuais durante as lives mesmo, tá bom? Bom, é isso. Agora vamos direto aqui pro bate-papo com a Bárbara, finalmente. Bora lá. Bárbara, pergunta que eu inicio aqui todo o podcast, geralmente, quem é você na fila da comunicação? Eu vou sempre copiar essa parte aqui do pessoal do podcast do Mamilos, Uhum. E traduzindo, como foi a sua entrada, o seu interesse, de certa forma, dentro da área de comunicação, e como tem sido o seu caminho dentro dela até hoje. Queria dizer que já estou nessa fila faz um certo tempo. Na verdade, a minha história com a comunicação, ela começa lá na infância. E eu não posso começar a falar sobre isso sem citar o meu pai. Aliás, um abraço para ele. Foi um grande incentivador, foi ele que plantou essa sementinha lá atrás. E o meu pai, ele sempre incentivou muito eu e meu irmão a leitura. Então, desde pequena eu lembro, tenho memórias assim do meu pai chegando em casa praticamente toda semana, ele chegava com algum tipo de livro pra gente. Eu lembro que ele trazia muito Gibi da Turma da Mônica, eu amava. Vários outros livros infantis, então começou daí, começou a despertar o meu interesse pela leitura. Eu lembro que às vezes de final de semana um passeio que a gente fazia com ele era ir para sebos. Então ele levava a gente, deixava a gente solto lá, podia escolher vários livros para poder levar para casa. E eu comecei a despertar o meu interesse aí através da leitura e eu comecei a gostar muito de escrever. Então eu tenho até hoje, inclusive, vários textinhos, poemas que eu escrevi lá na infância, até uns livrinhos assim pequenos, muito inspirados através daquilo que eu lia. Então, livros de contexto infantil, claro, mas inspirados através daquilo que eu lia realmente, incentivada pelo meu pai. E isso me seguiu até a adolescência. Então eu brinco que eu era praticamente uma associada assim da biblioteca na escola, no ensino médio. Tava sempre lá, marcando ponto ali na biblioteca. Eu pegava muitos livros, lia muita coisa, continuava escrevendo também, que é um hábito que eu mantenho até hoje. Hoje eu gosto muito de escrever crônicas até. Isso começou, lá na adolescência também. Então a minha história aí com a comunicação, esse interesse, ele começou a partir daí. E aí eu lembro que lá no terceiro ano do ensino médio, comecei a pensar, poxa, o que eu vou cursar, que faculdade que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar, tá, o que eu posso fazer que tenha algo a ver aí com a escrita, porque eu gosto muito de escrever, é um ponto meu que eu acho que é forte, eu gosto muito de escrever, que áreas que vão me proporcionar isso, E aí eu lembro que um primeiro curso, assim, logo de cara que eu pensei foi letras. Então foi o primeiro curso, assim, que eu pensei que, poxa, de repente é um curso que eu posso fazer. Comecei a pesquisar, olhar grades, normalmente, do que eu aprenderia ali. De disciplina, De disciplinas, exatamente. E aí eu lembro que eu olhei também o de jornalismo. Olhei, acho que cheguei a olhar de marketing, de publicidade, mas eu olhei também o de jornalismo. E quando eu olhei a grade, eu olhei e falei, nossa, pode ser que seja algo bacana, eu cursar jornalismo. Mais até do que fazer letras, porque olhando ali, só de olhar mesmo a grade do curso, eu comecei a ver uma série de possibilidades que eu poderia ter, mas sempre mirando ali na escrita. Tanto é que
quando eu entrei na faculdade, eu não me imaginava, por exemplo, trabalhando com audiovisual. Era uma área que eu ficava, nossa, vou fugir disso. E eu lembro até que na época que eu entrei na faculdade, a gente ainda tinha muito forte o impresso, por exemplo, né, revistas. Então, era algo que me interessava, tinha ali a ver com a escrita. E aí eu olhei e pensei, poxa, posso seguir por esse rumo. E aí, em 2013, então, eu comecei ali na faculdade de jornalismo e sempre tendo em mente que eu iria ali para algo voltado mesmo para a escrita. Mas foi através da própria faculdade que eu descobri o audiovisual. Porque dentro do curso a gente tem a possibilidade de experimentar muitas coisas, né? Eu considero um curso muito prático, inclusive. E aí eu lembro que uma das primeiras gravações que eu fiz, assim, eu tava muito nervosa. Nossa, imaginava, né? Poxa, eu não vou levar jeito pra isso, eu sou muito tímida, né? Pra falar em frente às câmeras. É um desafio diferente, né? Querendo ou não. Mas eu lembro que eu fiz, acho que a gente. A primeira oportunidade que eles davam pra gente era de gravar algumas reportagens ali pelo campus mesmo da faculdade, né? E aí eu lembro que eu fiz uma gravação assim, aí terminou, eu olhei e falei, poxa, não é que de repente é algo legal, audiovisual, mas ainda me mantinha ali pensando na área da escrita mesmo, no impresso, na revista, enfim, algo que envolvesse isso. Mas é engraçado a gente pensar porque o audiovisual, ele, de certa forma, ele também envolve a escrita, né? Eu trabalhei com reportagem, a gente vai falar mais sobre isso adiante, mas a partir do momento em que eu vou montar uma reportagem, por exemplo, eu preciso montar um roteirozinho ali de office, né, como a gente fala, para conseguir esqueletar aquele material. Então, de certa maneira, eu continuo contando uma história ali, né, e utilizando a escrita. E foi assim, eu comecei a descobrir que o audiovisual em si, né, trabalhar com vídeo era algo legal. E eu lembro que a minha primeira oportunidade de estágio veio no segundo ano da faculdade, né? E foi na Rádio Brasil Campinas. Eu estive lá por pouco tempo, foram apenas 3 meses, mas foi uma experiência muito bacana, porque, por exemplo, o rádio era uma área que eu também não me imaginava, né, atuando, mas que surgiu como uma possibilidade e realmente foi muito bom como um pontapé inicial ali, né, na minha carreira, no estágio. E eu atuei como produtora, vou falar um pouquinho mais sobre isso também mais pra frente. Estive lá por 3 meses, logo na sequência eu passei num estágio na RTV Unicamp, que hoje já não é mais RTV, hoje é Secretaria da Comunicação, mas continua sendo ali a mesma área, né? Vou contar mais sobre isso também. E fiquei lá na RTV Unicamp por 2 anos e trabalhando com audiovisual. Então, eu trabalhava ali com reportagens que a gente fazia pelo campus. Então, foi mais uma experiência para uma pessoa que, por exemplo, se imaginou trabalhando ali só no lado da escrita. Fui para o audiovisual ali no estágio, né, na RTV Unicamp, e foi o meu primeiro contato mesmo, assim, com o universo da educação, né, desse jornalismo feito ali para a educação e do audiovisual em si, né? E eu terminei a faculdade em 2016, eu fiquei nesse estágio 2015 e 2016 lá na Unicamp, concluí a minha graduação e em 2017 eu também tive a oportunidade de passar por uma assessoria de imprensa, que foi uma outra área também que a gente estudava muito na faculdade, né? Mas na prática é outra coisa. Então eu estive ali também, eu entrei nessa assessoria para ajudar com um evento grande, né, que eles trabalham anualmente, que é a Expo Flora, acho que muita gente aí deve conhecer, é um evento que acontece em Olambra, uma cidade próxima de Campinas. E eu passei um período lá também, eu trabalhei muito focada na Expo Flora lá, mas eventualmente também eu atendi alguns outros clientes no período em que eu estive lá. E aí em 2018 eu entrei na Cogna Educação, que é uma empresa que trabalha com algumas marcas de ensino aí pelo Brasil todo, tem a Anhanguera, Pitágoras, Unopar, algumas pessoas imaginam que vão conhecer. E eu fiquei lá até 2022, então até 2022, e foram 4 anos aí, de fato, assim, depois dessa minha experiência na Unicamp, né, trabalhando muito com a educação em si, né, com o audiovisual aí voltado para a área da educação. E agora estou como produtora de conteúdo, né? Então estou atuando aí como freelancer, que também é uma área muito nova para mim, é um novo desafio, estou aprendendo bastante. Mas essa tem sido aí a minha caminhada, a minha experiência até aqui.
atualmente como produtora de conteúdo para mídias sociais, focado no digital, Isso então. mesmo. Acabei não mencionando, mas é isso mesmo, para as mídias sociais. Então, Instagram, Facebook, todas essas áreas. Legal. Então, pegando a parte inicial aí que você contou da sua experiência, eu quero saber de você, né, principalmente como foi, né, estar ao mesmo tempo na faculdade, ouvindo e lendo muita teoria e aplicando, né, tanto dentro ali da sua experiência mais do áudio ali na Rádio Brasil e depois na RTV Unicamp. Você comparava muito o que você aprendia na faculdade com o que você fazia na prática mesmo nesses dois locais? Olha, com certeza eu comparava e eu acho até que muitas das coisas que eu aprendi ali no estágio, na prática, eu levava para faculdade, né? Às vezes, lógico que eu levava coisas que eu aprendia da faculdade, né, para o meu estágio, mas eu também fazia esse caminho contrário, porque, querendo ou não, a gente, como eu falei, considero a faculdade muito prática, né? A gente tinha muitas disciplinas práticas ali. Mas você trabalhar com aquilo diretamente, estar em contato com profissionais que já são muito experientes naquela área, é diferente, né? Então, eu comparava sim, mas foram momentos de aprendizagem distintos e ao mesmo tempo ali, um conversando com o outro realmente. Eu lembro que eu produzia algumas coisas que eram exigidas ali para a faculdade, né? Para o curso a gente gravava reportagens. Eu lembro que tinha até programa ao vivo, né? Que o pessoal gravava. Eu não cheguei a atuar como âncora nesses programas, mas eu lembro que eu contribuí com algumas reportagens. E na Unicamp, né, na RTV Unicamp, eu trabalhava especificamente com reportagem. E o que eu fazia ali? Qualquer evento que acontecia pelo campus, que aconteciam muitos eventos voltados para diversas áreas, assim, diversos cursos e muita palestra, workshop, eles convidavam muitas pessoas de fora, né, para vir falar com os alunos sobre determinados assuntos. E sempre que acontecia algum evento desse tipo, tinha alguém ali da RTV para cobrir, né? Então eu ia como repórter e aí tinha o cinegrafista. E era bacana porque geralmente os cinegrafistas eram pessoas também que já tinham ali uma experiência vasta, assim, no mercado de trabalho, eles tinham trabalhado em outros locais. E eu aprendia muitas coisas ali com eles, né? De como me portar mesmo ali para poder fazer a gravação. Eu lembro que a gente tinha que ficar muito atento conforme o pessoal que estava lá na frente, né, dando alguma palestra, enfim, falando, conforme eles iam terminando de falar, porque logo na sequência a gente tinha que correr para puxar aquela pessoa para poder dar uma breve entrevista, assim, pra gente, né? Esses vídeos, inclusive, eles eram disponibilizados no YouTube, né, para o pessoal conseguir acompanhar, ver os últimos acontecimentos ali do campus mesmo. Então, já começou a criar em mim esse senso de, tipo, ser mais ágil, sabe? Uhum. Eu tenho que, ao mesmo tempo, porque eu tinha que prestar atenção ali no que estava acontecendo, porque posteriormente eu ia montar, né, um vídeo a respeito daquilo, mas em contrapartida disso eu tinha também que prestar atenção quem que era a pessoa que eu já ia correr ali para pegar uma sonora, tinha que anotar algumas perguntas ali, coisa rápida para perguntar para aquela pessoa. E já na sequência voltar, porque normalmente eram algumas pessoas falando, né, ali. Então tinha, por exemplo, 3 ou 4 palestrantes. E aí um falava, depois terminava, saiu o outro, voltava. Então, nesse meio tempo que eu tava trabalhando, né, ali com o pessoal. Então, foi bom para me ajudar a criar esse senso de agilidade mesmo, sabe? Que era uma coisa que, por exemplo, na faculdade, a gente não tem tanto isso, né? Porque a gente tem um prazo maior ali para produzir as coisas, né? A gente está aprendendo de certa forma. E ali no trabalho, no estágio, não. Então, foi um momento realmente de muito aprendizado, assim, nesse quesito, que é uma coisa que eu considero muito mesmo, de manter essa agilidade, né? Do que eu precisava fazer. Legal. Duas dúvidas aqui, duas perguntas Claro. baseadas no que você não contou. Os vídeos, os materiais eram disponibilizados no YouTube. Era o YouTube da Unicamp ou o YouTube da RTV? Era no YouTube da Da RTV. RTV específico. E isso mesmo, era o YouTube específico deles, então todas as reportagens que a gente produzia eram disponibilizadas ali. Legal. E a outra parte é, por exemplo, na hora que você ia fazer essas reportagens, acompanhar os workshops, os eventos e tudo mais, você fazia uma roteirização já antes dos eventos acontecerem. E não? Não, isso que eu ia falar, fiz Na- assim, mas não. ah, não, porque eu tava pensando se você anotava algumas coisas já antes, ter uma ideia de encaminhamento do material que você ia produzir, ou se você esperava muito de momento para sentir o evento mesmo, os palestrantes, e aí dar um direcionamento mesmo no conteúdo que você for produzir.
Olha, eu lembro que a gente recebia antes, como se fosse um briefing mesmo, mas bem básico, assim, do que seria aquele evento. Então, quem seriam as pessoas que iam participar, qual que era o mote principal, né? Era basicamente isso. Dali, eu já conseguia mais ou menos montar uma pauta, né, com algumas perguntas meio que base, assim, que eu iria fazer. Mas eu lembro que no momento ali que estava rolando o bate-papo, né, a palestra, enfim, surgiam algumas coisas também, porque a gente tem que estar prestando atenção, né? Tem que estar com essa escutativa, porque às vezes surge alguma coisa que muitas vezes não estava ali naquele folder, mas que, poxa, é algo legal para eu puxar naquele vídeo, sabe? Foi um ponto de reflexão ali que foi muito importante, que é muito bom eu trazer para aquele vídeo. Então eu saía dali da RTV com algumas coisas previamente pensadas, mas ali, de fato, no evento, que eu conseguia extrair mais algumas coisas para poder perguntar para aqueles entrevistados. E aí depois eu voltava, né, com esse material gravado lá para a RTV, e aí eu estruturava um roteiro. Então eu montava ali alguns offs, pegava alguns trechos que eu achava imprescindíveis, assim, das reportagens, das entrevistas, na verdade, que eu achava que tinham que estar lá, criava alguns links, e aí não era eu quem editava esse material. Ele era passado para um pessoal de edição, né? Então era legal ali, foi muito bacana porque eu aprendi ali a fazer a decupagem, né? Então eu tinha que apontar ali no. Eu tinha acesso, né, aos vídeos posteriormente, Sim. né? Mas na íntegra. E aí eu tinha que apontar ali, ó, do minuto tal até tal, eu quero esse trecho, que eu acho que ele vai dar certo aqui com o meu primeiro off. Então eu estruturava realmente ali um roteiro, e aí isso era passado pro pessoal da pós-edição, né? O pessoal que editava. E aí eles montavam mesmo com base naquilo que eu fiz. Eu gravava os offs, né? Então a gente tinha uma cabine ali de gravação de off também. Gravava isso e aí isso ia pro pessoal da edição. Eu até queria comentar que eu acho legal, ainda voltando um pouquinho nessa questão da agilidade, né? Que o nosso trabalho requer muitas Sim. vezes. Eu lembrei de um evento que eu fui cobrir também através da RTV, que foi, se eu não me engano, a Olimpíada de História. E foi muito legal. Ele não aconteceu dentro da Unicamp, foi num local fora, foi em Campinas, né, mesmo. E vieram alunos assim eu acho que era do ensino fundamental, ou era do ensino fundamental e médio, mas enfim, vieram alunos assim do Brasil inteiro que participaram e ali aquele evento ia ser a premiação final. Então, os grupos que ganharam, né, em primeiro, segundo, terceiro, enfim. E aí a gente foi fazer essa cobertura porque tinha uma relação ali com a Unicamp, né? E foi muito bacana, porque era um momento de muita comemoração, tinha pessoas do Brasil inteiro, assim, e entra novamente essa questão da agilidade que eu comentei. Uhum. Porque a gente tinha que entrevistar quem ganhasse em primeiro, em segundo, enfim. Tinha algumas pessoas-chave ali que a gente tinha que entrevistar e a gente tinha que ficar de olho também. Então, poxa, a pessoa anunciou quem ganhou em primeiro lugar, a pessoa tá lá comemorando, e o legal era você chegar para pegar uma fala daquela pessoa no momento que ela tava ali impactada porque tinha ganhado um primeiro lugar, né? Enfim. Então, me ajudou também a criar esse senso aí de agilidade na hora de executar o meu trabalho. Foi muito gostoso. Legal. E pegando essa parte da agilidade, né? Antes até um pouco de você acrescentar essa parte, que você falou do evento, né, da Olimpíada de História, em seguida você trabalhou com assessoria, né? Logo que se formou e saiu da Unicamp também. Como é que foi esse lance de adaptação da agilidade entrando em assessoria? Você manteve aquele nível de agilidade que você estava tendo até então? Você reduziu o ritmo, aumentou? Como é que foi? E também conta como é que vai trabalhar numa assessoria de imprensa e cobrir um evento como a Expo Flora, também um evento, de certa forma, até bem popular aqui, né, na nossa região. Com certeza. Olha, eu mantive sim essa questão da agilidade, porque em assessoria a gente. Primeiro a gente colhe informações com o cliente, né? Então, se a pessoa quer anunciar um novo produto, um novo serviço, enfim, a gente colhe aquela informação com o cliente, monta um briefing daquilo, para na sequência a gente conseguir escrever um release. Então, até isso sobre como escrever um release, né? Foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de aprender isso ali, na prática. Tinha alguns conhecimentos que vieram da faculdade, né, que eram muito falados ali, mas foi muito interessante aprender mais uma vez com pessoas experientes como redigir aquilo, né? Como montar aquela estrutura que é também muito única. Uhum. Então, as coisas eram feitas também num prazo ali razoavelmente rápido, né? Porque a gente colhia essas informações, montava aquele release,
tinha que passar para o cliente poder aprovar, então ele lia, às vezes precisava fazer alguma alteração, né, enfim. E logo na sequência a gente tinha que começar a ligar, né, para os portais de notícia, para os jornalistas, para poder oferecer aquela pauta, né, tornar ela interessante. Então, eu considero sempre que é uma maneira de estar do outro lado da bancada, né, porque eu já tinha trabalhado ali, por exemplo, como repórter, né, na RTV. E aí eu recebia as pautas, né, os releases, entre aspas. Eu olhava, poxa, legal, isso aqui é interessante, eu vou. E agora eu tava na assessoria de imprensa, eu tava naquele papel de, olha, agora eu tenho que escrever um conteúdo e oferecer ele para um outro jornalista que seja interessante, porque ele não vai querer dar visibilidade para aquela pauta se ela não tiver algum ponto de interesse aí social, né? Então é uma maneira legal também da gente exercitar ainda mais, aguçar ainda mais esse nosso olhar de jornalista, né? Não só aquilo que eu considero interessante, mas o que o outro também vai considerar interessante, né? Então, eu lembro que a Expoflora, por exemplo, ele já é um evento muito forte, né? Ele tem anos, assim, de existência, já tem um público que conhece, que frequenta praticamente todo ano, né? Mas o desafio era, o que a gente tem de novo esse ano? Como é que a gente vai chamar a atenção da mídia agora? O que a gente vai mostrar de novidade que vai ter no evento desse ano para chamar ainda mais gente para poder assistir, né? Na verdade, para poder participar, estar ali presencialmente. Então, eu lembro que uma outra área que eu exercitava muito também era observar o que poderia sair de novo ali, de uma pauta nova. Então, é também um trabalho de pesquisa, né? Na verdade, você conhecer muito sobre o evento, as pessoas que estariam presentes ali. Que estariam presentes, que fazem esse evento, né? Para conseguir extrair essa informação e a partir daí montar. Porque não era, no caso da Expoflora, não era um release só que a gente fazia, né? Eram vários releases, porque o evento dura praticamente um mês, final de semana, né? Sempre de sexta, sábado e domingo. Então eram vários releases que a gente ia soltando e muitas novidades ao mesmo tempo. E até a dona ali da assessoria de imprensa, né? Ela muito conhecimento realmente ali da Expoflora em si. Então ela já sabia ali também o que a gente podia puxar de ponto de interesse, né? Então, realmente, eu aprendi muitas coisas com ela também nesse sentido. E era uma área muito bacana. Eu lembro, por exemplo, que no ano em que eu participei, né? Que foi em 2017, que eu trabalhei nessa assessoria aí com a Expoflora, eu lembro que a gente fez um release, por exemplo, sobre as pétalas. Porque tem um momento na Expoflora, quem conhece vai lembrar, que é um momento ali que tem a chuva de pétalas. Então, todo final de tarde no evento tem essa chuva de pétalas, que é um momento do pessoal realmente comemorar estar ali. Tem algumas lendas que dizem, por exemplo, que quem pega uma das pétalas pode fazer um pedido. Enfim, é um momento, é uma tradição que tem ali dentro desse evento, né? E aí eu lembro que a gente fez um release, por exemplo, falando sobre isso. E você sabe quantas pétalas que são utilizadas nesse momento para jogar no público? Porque o lugar onde eles escolhem para fazer isso é como se fosse um campo de futebol ali. Então, assim, na hora que vai... Se eu não me engano, o horário que eles fazem isso é às 4h30 da tarde. Então, o horário que tá chegando às 4h30, o pessoal já vai ficando todo mundo ali embaixo do local onde vão soltar essas pétalas, né? E vai ficando uma aglomeração de gente. E aí, a hora que começa, tem uma música que eles tocam, né? E as pétalas vão caindo. E realmente são muitas pétalas. E aí surgiu aí um release, né, falando sobre isso. Você sabe quantas pétalas são jogadas ali e como elas são armazenadas, por exemplo, para esse momento? Então foi puxado ali, por exemplo, algo que sempre acontece, mas que pode gerar uma curiosidade e um interesse, porque é um momento marcante do evento, sabe? Uma informação diferente, né? Que provavelmente não teria sido. Exatamente. Não foi abordada até aquele momento. Exatamente. Né? Então, para citar como exemplo, eu lembro disso, por exemplo, né? Esse momento aí das pétalas e esse release que foi elaborado aí para poder soltar. E eu queria só acrescentar que eu trabalhei aí na Expoflora, né, nessa parte da assessoria, e a gente estava lá nos dias do evento em si, porque ia muita imprensa, né, muitos jornais, e aí a gente acompanhava o pessoal, eu quero gravar com tal pessoa do evento, eu quero gravar em tal local. E a gente acompanhava esse pessoal, ia com eles. Era uma espécie de guia da imprensa. Exatamente, exatamente.
A gente estava ali com eles, né? Fazia toda essa ponte, o que também é muito bacana. E aí eu sempre lembro com muito carinho que depois de ter trabalhado na assessoria, né? Fui para a Cogna e eu tive a oportunidade de voltar para a Expo Flora, mas dessa vez como repórter, para poder gravar uma matéria lá de fato. E era uma reportagem em que eu ia falar para o pessoal que faz eventos, né? Pessoal voltado também para a área da comunicação, pessoal que faz eventos. E aí eu voltei lá dessa vez, mas como repórter, e foi muito bacana também, porque eu já tinha esse conhecimento dos bastidores, né? De como funcionava, e aí voltei lá como repórter, foi muito bacana. Trouxe muitas lembranças quando voltou. Nossa, muito, inclusive, não, foi Já conhecia todo maravilhoso, mundo. assim, já conhecia o Tava pessoal. organizando. Foi maravilhoso voltar ali e já sabia alguns pontos chaves que eu poderia puxar ali, né, para essa reportagem. Enfim, foi realmente um momento assim muito bacana mesmo na minha carreira. Legal. Você abordou isso um pouco de forma breve, né, na parte da Unicamp e da RTV. E eu quero aproveitar, né, para aprofundar isso um pouco mais. Como que essas primeiras experiências dentro da área de comunicação te agregaram, tá? Em uns pontos que mais te surpreendeu, digamos assim. E também se você se espelhava, você falou, né, de olhar as pessoas mais experientes na área de comunicação, o quanto você se espelhava nessas pessoas, nesses profissionais da área de comunicação que já estavam lá há algum tempo, seja os próprios professores da universidade, depois da RTV, seus colegas de trabalho, dentro da assessoria e depois logo já entrando na Cogna Educação. E como que você também pegava tudo isso, né, absorvia, para melhorar o seu dia a dia de serviço? Legal. Eu realmente tive a oportunidade maravilhosa de até aqui trabalhar realmente com muitas pessoas experientes, né? Eu absorvi muitas coisas, de fato. Sempre, eu acho que o pessoal da comunicação abraça muito, né, a gente, assim, de realmente, poxa, ó, vou te ensinar como faz isso, ter essa paciência, né? Então eu realmente tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer pessoas assim no meu caminho. E não só os professores da faculdade, né? Porque a gente teve muitos bons professores ali, mas o pessoal, por exemplo, nos estágios em que eu fiz, né, ao longo da graduação, também no trabalho em si. E eu sempre lembro de um exemplo de quando eu entrei na Cogna, né? Que eu atuei ali como repórter. E eu sempre lembro que quando eu entrei, a gente tinha uma equipe até que grande, assim, de outros jornalistas ali, se eu não me engano, contando comigo, eram 8 pessoas. E tinham pessoas ali que já tinham uma experiência, assim, poxa, por veículos de comunicação bem conhecidos, hard news, enfim. Então eu lembro que eu olhei o trabalho desse pessoal, assim, alguns dos materiais que eles já tinham produzido, né? Porque quando eu entrei, eu lembro que eu tive a oportunidade de assistir algumas coisas, até para me inteirar exatamente ali de como que eu ia executar o meu trabalho, né, e tudo mais. E aí, eu assistindo aqueles materiais, eu fiquei, poxa, nossa, é nesse nível de produção de jornalismo que eu quero chegar. Eu coloquei realmente como uma meta e eu tenho isso até hoje, sabe? É nesse nível aqui que eu quero chegar, é um desafio que eu me coloco. Porque eu até vou falar um pouquinho mais sobre a educomunicação, né, Sim. mais pra frente. Mas é um trabalho que envolve muita pesquisa, né? E você está lidando ali com um conhecimento que vai ser passado para outras pessoas, querendo ou não, um conhecimento científico ali muitas vezes que vai ser passado para outras pessoas e vai contribuir para a formação dessas pessoas, né? É um papel que eu considero muito importante. E aí, poxa, como é que eu vou pegar determinado assunto e vou transformar isso num vídeo e de uma maneira que fique compreensível, sabe? Que isso é o mais importante, né? Como é que eu vou transformar? E aí eu olhava o material que aqueles jornalistas que já estavam ali produziam, eu olhava e falava, nossa, eles conseguem fazer isso assim com muita excelência. E eu coloquei mesmo como uma meta que eu queria chegar pelo menos um pouquinho assim próximo do que eu estava assistindo ali. E eu pude contar durante todo o tempo em que eu fiquei ali, por exemplo, na Cogna, né, que foram 4 anos, eu pude contar ali com o apoio dessas pessoas. Então, eu lembro com muito carinho que eles me ajudaram demais. Por exemplo, a parte de gravar off, né, locução. Eu nunca fiz ali um curso, porque eu sei que existem, por exemplo, cursos específicos sobre isso. Eu não tinha feito um curso sobre locução, como falar bem ali, né? E a gente gravava muito off, né? Porque era um material em vídeo. E aí eu lembro que tinha uma colega minha que ela
nossa, ela tinha um conhecimento maravilhoso nisso, ela falava muito bem, né? E ela me ensinou muitas coisas. Então eu lembro que naquele começo, muitas vezes ela foi comigo na cabine ali de gravação, e ela, ó, Bárbara, tem algumas técnicas aqui e tal, que você pode usar para poder gravar. E eu aprendi isso, levo comigo até hoje e passei esse conhecimento para outras pessoas também quando eu tive oportunidade. Se tiver, passe de novo, entendeu? E então, assim, não só ela, outras pessoas que realmente pegaram na minha mão e me ajudaram, sabe? Nesse sentido. Então rolou sim essa comparação, mas eu estabeleci como meta, ó, eu quero chegar aqui. Eu quero apresentar esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que se inspirar também em outras pessoas, né? E estar abertos também a aprender com outras pessoas, porque a comunicação, ela é feita por e para pessoas, né? Então, a gente precisa disso. Só assim a gente consegue construir algo que faça sentido realmente, sabe? Não à toa o slogan aqui do Comentalks é feito por quem? Para quem gosta de comunicação. Exatamente, é sobre isso. E esse momento que você identificou, esse momento de se inspirar, né, nos colégios de profissão, principalmente, aí dentro da área que você atua, foi no momento que você estava entrando na Cogna mesmo? Ou você já sentiu isso mais forte e aplicava para você, para si mesma já desde a faculdade? Não, eu já aplicava isso sim, com certeza, inclusive na minha experiência ali na Rádio Brasil, né? Eu era produtora ali de um programa que acontecia todos os dias pela manhã, era o Direito Nosso de Cada Dia. Acredito que deve estar no ar ainda hoje, espero que sim. E além de eu produzir, então, o apresentador desse programa, ele já tinha geralmente ali algumas pessoas que ele queria convidar para falar ali no dia, alguns convidados que ele já tinha em mente. Ele me passava e aí eu estruturava, fazia ali aquele convite, né? Verificava a data que aquela pessoa tinha disponibilidade para participar e tudo mais. E além disso, no evento, conforme estava rolando, eu também fazia algumas participações ali ao vivo. E nossa, eu lembro que no começo foi um desafio imenso, porque eu ficava assim. Ficava bem acanhada, assim, né? De ter essa participação ali ao vivo. Você tem que usar de muito improviso, né? Para fazer essa participação ali ao vivo. E aí eu aprendia muito com ele, porque ele era uma pessoa, assim, extremamente leve. Ele já tinha ali uma interação muito bacana, se precisava improvisar, você nem percebia, era muito tranquilo. Então eu fui absorvendo muito disso dele ali, por exemplo, especialmente na Rádio Brasil, né? E na RTV Unicamp também. Quando a gente trabalha com vídeo, muitas vezes a gente tem ali um limite de tempo que a gente tem para fazer aquele material. Então, os vídeos que a gente produzia ali tinham mais ou menos em torno de uns 4 minutinhos para mostrar, né, para falar sobre determinado evento. E aí, assim, para mim era um desafio. Como é que eu vou condensar, criar um roteiro aqui que bata o tempo que eu preciso? Porque eu queria colocar um monte de informação ali, né? Acho que a gente, no começo da faculdade, vai muito com essa visão, tudo aqui é muito importante, eu tenho que colocar tudo. E Não tem como tirar sempre, nada. não tem como tirar nada. E às vezes é isso mesmo, a gente olha e fala, não tem. Inúmeras vezes, até hoje, assim, às vezes eu acho que eu já tirei e não consigo. Aí eu passo, de repente, para algum colega, para alguém, olha, você consegue enxergar alguma coisa que tá mais aqui? É um desafio durante toda a carreira, né? Sempre, Mesmo sempre. com a gente estando um pouco mais calejado, conseguir fazer esse filtro mais fácil, até de forma mais Nossa, automática, ainda assim, isso tem sempre momentos. acontece, sempre acontece. E aí eu lembro que ali na RTV Unicamp foi um pontapé inicial para mim nisso. Algumas pessoas ali já mais experientes, né, me ajudaram muito a entender, poxa, essa informação aqui do meu off, isso aqui que eu vou falar, eu não preciso necessariamente falar, eu posso deixar na boca do meu entrevistado, por exemplo. Agora, essa informação aqui eu posso colocar no meu off, não tem problema. E na sequência eu já crio um link ali com alguma fala do meu entrevistado. E aí nisso você vai ganhando tempo, né? Olha só, você ganha tempo e você consegue criar ali um storytelling mesmo, né? No vídeo. Sim. Então eu aprendi com muitas pessoas ali, já comecei a aprender isso, né? Na verdade, com muitas pessoas ali dentro da RTV Unicamp. E é muito bom. Uma coisa que eu considero muito importante é trabalhar em equipe e saber como trabalhar em equipe, né? Eu gosto muito disso. E é muito bom porque às vezes você tá com um olhar ali, que é isso que a gente tá falando, você tá com um olhar ali pra algo que você tá produzindo, mas, poxa, e aí você já tirou tudo que você achou que você poderia tirar, ou às vezes você não sabe, nossa, mas como é que eu posso começar isso aqui? O olhar viciou, né? O olho vicia e tal. Exatamente isso que acontece, a gente fala muito isso, Sim. né?
E é muito bacana quando você tem a possibilidade de ter um colega ali, olha, posso Uma te. segunda ou terceira opinião. Exatamente, eu considero isso muito importante, porque você constrói o material assim também, né? E ali, então no estágio eu tive essa possibilidade de começar a aprender essas pequenas coisas que, poxa, até hoje, até toda a minha carreira vão continuar fazendo muito sentido e muita importância pra mim, sabe? Uhum. É, o interessante que você falou aí da reportagem, e pensar a reportagem, tipo, o office, que pode ficar no office, aqui pode ficar, essa informação pode ficar na sonora, ou na passagem. E é bom trazer essa diversidade, né? Principalmente para quem acho que assiste, consome conteúdo, seja da área ou não, né? Já sendo da comunicação, do jornalismo ou não, ou qualquer outro setor dentro da comunicação, por exemplo, porque a pessoa sente que está vendo sempre algo diferente, né? Então, porque, assim, você pode ter uma pauta, uma pré-pauta ali definida, uma roteirização do que você vai abordar na reportagem, e de certa forma, com as informações que você tem ali, se você quisesse ou né, fosse adequado, você mesmo produzia todas as informações, falasse lá, eu vou falar na frente de tudo isso, tenho todas as informações. Mas o interessante é trazer essa diversidade, né? Com De, certeza. enfim, de você poder falar uma parte em off ali enquanto as imagens estão passando, outra na passagem, outra É, trazer pro entrevistado, pro entrevistado, né? Que tá ali na sonora geralmente. E exato. trazer essa diversidade, né? Essa convergência aí de mídias, de conteúdos, para ficar um É. conteúdo mais interessante, né? A gente cria o storytelling, né? Sim, Porque essencialmente eu acho que isso, nossa, faz uma diferença absoluta até para prender a atenção da pessoa que vai sim, assistir ou ler, enfim, independente do formato que seja, né? E você conseguir começar a fazer isso te ajuda também a construir no um processo de storytelling. criação, né? Exatamente. Então foi algo que eu aprendi ali. E outra, às vezes você, como repórter, quer fazer uma participação ali, aparecer em algum momento do vídeo para fazer uma ponte, né? Que é o que a gente chama na Sim, reportagem de passagem. E a passagem ela não pode ser feita meramente porque eu quero fazer, tem por que ter um fazer. sentido ali. Uhum. Então, até uma dica que eu deixo, que eu procuro trazer quando eu tô fazendo algum produto de reportagem mesmo, eu gosto muito, às vezes, de criar alguma interação ali com aquele ambiente ou até com o próprio entrevistado. Você tá falando de algum, sei lá, de algum maquinário, até quando eu fazia produtos para, gravava materiais para Cogna, né? Poxa, eu tava falando sobre engenharia civil, alguma máquina, alguma coisa específica ali. Por que não a gente, de repente, tentar mostrar alguma coisa ali na prática daquilo Tava ali? Eu acontecendo. interagindo com aquilo, o entrevistado também. Então, tinha um propósito ali, sabe? De alguma maneira. Então, até você conseguir se inserir ali naquele material de alguma maneira, óbvio, como eu disse, com alguma finalidade, faz diferença aí sim para você conseguir construir essa história como um todo, sabe? É ambientar a pauta, né? A reportagem que você vai fazer, né? Perfeito. Questão de cenário, questão Exatamente, de outros, exatamente. de outros elementos também. Faz muita diferença. Você trouxe o caso aí da sua colega que te ajudou na época da COG, né? Com a parte de locução e tal. Aí quando você estava contando a sua experiência no início lá, voltando a contar, né, na Rádio Brasil, você chegou a pensar, ter uns momentos de flashback, assim, de lembrança, tipo, putz, o cara tá me ensinando aqui tal técnica, eu poderia ter usado lá atrás, e teria feito melhor ou diferente. Teve essas reflexões já? Esse tipo de... Foi, rolou sim um pouco, e nossa, quando eu cheguei na Rádio Brasil, eu tava, acho que bem crua, assim mesmo, em tudo, assim, né? Foi a minha primeira experiência mesmo ali de estágio, né, no mercado de trabalho, de certa maneira, trabalhando ali com o jornalismo. E aí lá na frente eu lembrava, assim, porque a gente trabalha muito com a voz, né? Rádio é essencialmente isso. E você tem que saber como falar, tem que ter uma pausa ali na sua voz. Às vezes você precisa fazer uma pausa dramática, às Uhum, vezes você precisa falar de um determinado jeito, né? Essa é a maneira, é a sua voz que tá fazendo conexão com quem tá ouvindo, né? uhum. Então, sim, eu pensei sim, mas são processos que a gente precisa passar, né? Sim, Então não rolou nada de culpa, assim. Só são processos que eu acho que a gente precisa, todo mundo passa por isso, independente até do curso que seja, né? Tudo que você vai adquirindo de experiência fica na sua bagagem, né? Em algum momento você agrega. vai lembrar, mas se a sua história tivesse sido diferente, né? Às vezes muitas coisas teriam passado e você não teria tido a oportunidade de aprender. Então, é muito isso que eu penso, né? Sobre todas as experiências que eu tenho acumulado até aqui na minha carreira. Legal.
Entrando agora mais. Curiosidade, né? Primeiro, antes de entrar Claro. na parte da educomunicação, você pode citar uma ou mais das técnicas que as colegas te ajudou na parte de locução? Olha, a respiração era muito É. importante Durante as falas durante mesmo? as falas, mas existem momentos ali em que você respira. E eu lembro que ela. Porque assim, não adianta também você ler ter essa respiração, mas não ficar uma coisa natural. Precisa ser uma conversa, né? Como se você estivesse conversando com aquela pessoa. Mais uma vez, isso cria conexão. E a comunicação, ela é sobre você criar comunicação, criar Conexão. conexão entre as pessoas, né? Porque aí a pessoa vai querer ouvir o que você tem a dizer, ela vai prestar atenção, né, no seu material, ela vai interagir com aquilo de alguma maneira, né? Então, eu lembro que ela falava muito, olha, leia como se você estivesse conversando com alguém. Ela me mostrava ali também alguns momentos, pontos chaves que eu precisava respirar, mas uma coisa que ela me incentivava muito era leia como se você estivesse conversando, contando isso para alguém. Então, serve de dica aí para alguém, espero que sirva de dica aí para alguém que tá nos assistindo. Use isso, sabe? Às vezes até praticar em casa mesmo alguma coisa que você escreveu, leia aquilo em voz alta e como se você estivesse contando aquilo para alguém realmente. Às vezes até na maneira como você escreve, antes de você ir lá na cabine de off para gravar aquilo, até na maneira como você escreve, Já é bom escrever de fazer uma esse maneira como se exercício. você estivesse contando aquilo para alguém. Isso faz muita diferença. Até, inclusive, na hora que você vai ler. Já te ajuda ali, entendeu? A encontrar os momentos em que você tem que, por exemplo, usar a respiração, ou então frases que você vai falar junto. Enfim, isso ajuda Uhum. muito. Então, se tem um conselho aí que eu aprendi com essa colega, com essa amiga muito querida, é esse, né? E que eu posso deixar aí para vocês também, é isso. Legal, muito bacana. Agora, propriamente sobre a parte aí de educomunicação, né? O que que você tem a dizer sobre o setor, né? Educomunicação, não sei qual que é o termo mais usado, mais popular dentro da área, se é educomunicação, comunicação educacional. E, né, fazer uns destaques aí, parte de desafio mesmo, em coisas que você acha interessante, positivas, e que te agregou principalmente. E depois, né, em seguida, como é que é contribuir para a formação de alguém produzindo esse tipo de conteúdo? Olha, eu vou até inverter aqui um pouquinho nessa pergunta, porque eu encaro muito o jornalismo em si, o jornalista, na verdade, como a ponte que vai funcionar como uma ponte entre a informação e as pessoas. E isso, se você começar a olhar por esse ângulo, independente da área que você tiver, seja na área da educação, seja apresentando um jornal diário ali, seja escrevendo para alguém, enfim, independente da área, eu acho que se você começa a olhar por esse ângulo, se você começar a nortear o seu trabalho por aí, olha, você consegue essencialmente saber o que você vai passar para aquela pessoa, o que vai fazer diferença na vida dela. E quando a gente pensa nesse papel voltado para a área da educação, poxa, você vai fazer parte da formação de uma pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Muito mais pessoas, né, na verdade. Nossa, muitas pessoas, né? Eu citei que eu falei uma, mas Sim, são sim. muitas pessoas que vão assistir aquele material de alguma maneira. Você vai levar algum tipo de informação para aquela pessoa que vai fazer diferença para o trabalho dela, seja agora, seja mais lá na frente. E a experiência mais forte, assim, de todas que eu tive com a educação, né, com materiais produzidos voltados para a educação, foi na Cogna. Então, já falei um pouquinho sobre isso, mas agora vou me aprofundar mais, né? O que a gente produzia ali eram reportagens no formato de vídeo, né? Que eram veiculadas para os alunos de várias marcas da empresa, né? E dos mais variados cursos, assim. Então, tinha semana, por exemplo, que eu tava gravando conteúdo pro pessoal de gastronomia. Aí, 2 dias depois, eu ia pro pessoal de engenharia civil. Então, assim, era muita coisa diferente ao mesmo tempo. Para mim, como profissional, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tava aprendendo muito a todo tempo. E quando você trabalha com isso, você precisa pesquisar muito, né? Então você precisa realmente se debruçar ali a pesquisa, porque, poxa, como é que eu vou pegar, beleza, determinado assunto aqui? Como é que eu vou. Eu preciso aprender sobre esse assunto primeiro. Depois de aprender, eu preciso identificar
quem que seria legal eu chamar para poder falar sobre esse assunto? E como a gente produzia material em vídeo, um foco que a gente sempre teve ali era trazer a prática do mercado de trabalho para esses alunos, porque eles já aprendiam muitas coisas teóricas, né, em sala de aula, enfim. Eles já tinham muito essa parte teórica e o diferencial que a gente queria trazer com o vídeo era a prática daquele assunto. Então, e assim, o trabalho que a gente fazia não era só a minha equipe ali de jornalismo. A gente trabalhava com outras equipes ali dentro da empresa. Então, mais uma vez, trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe. Então, eu lembro que de primeira, assim, a gente tinha uma equipe de um pessoal que a gente chamava de curadores ali dentro. Eram alguns professores que eles cuidavam de... Eles atuavam na parte do material escrito também, mas eles cuidavam de repente, puxar alguma coisa ali daquele material que eles achavam que poderia ser interessante para fazer um vídeo daquilo. Então, eles puxavam ali alguma coisa, passavam um briefing, né, que eles montavam para nossa equipe. E aí a gente olhava esse briefing. Muitas vezes realmente tinha sugestões legais ali de algo que a gente pudesse trazer ali para o vídeo, né, para mostrar. Seja, por exemplo, um maquinário diferente, inovador, que funcionava de determinada maneira e que o aluno, com certeza, ele ia atuar com aquilo no mercado de trabalho dele, né? Mas como trabalhar com aquilo na prática? Enfim, várias coisas. E aí, então, passavam isso pra gente, a gente olhava, às vezes já tinha uma sugestão ali de quem a gente poderia entrevistar, às vezes era a gente que tinha que ir atrás, né? A gente lia ali, tá, beleza, então a gente vai falar sobre a área de produção de determinada empresa. Ok, tá, quais empresas trabalham com isso? E o que a gente buscava trazer eram profissionais ou empresas grandes de renome assim do mercado, porque já tem uma experiência consolidada ali, né, naquilo. E isso faz diferença para o aluno, para ele poder aprender também. E aí a gente ia e começava esse papel de produção, né? Tá, começava a produzir ali, já também nesse papel de produção, a gente também lendo sempre sobre o assunto, pesquisando. Então, uma coisa que eu até considero ali diferente de quem trabalha ali com um jornal diário, um hard news, é que no hard news é tudo muito rápido, né? Tá acontecendo, você já tem que estar ali, dali 2 horas aquele material já tem que estar disponível, né, para quem vai assistir. É tudo muito em tempo real. E trabalhando ali com a área da educação, como a gente está trabalhando com a pesquisa, né, com algo mais ali aprofundado, mais científico, então a gente tinha um tempo um pouco maior ali para poder fazer essa pesquisa, ter essa conversa com profissionais que poderiam nos ajudar ali a clarear a mente sobre aquela pauta. Mas a gente tinha também um prazo, um pouco maior, mas a gente também tinha esse prazo. E aí, beleza, eu saía ali, começava a fazer essa produção, procurar entrevistados e tudo mais, marcava, né, essas gravações e ia. Geralmente ia eu e um cinegrafista, né, para poder fazer gravação. A gente fazia muita coisa na região, muitas vezes a gente ia para São Paulo quando era necessário também, se tinha algum profissional legal ali que a gente queria puxar para poder gravar. Fazia essa gravação ali com a pessoa, né, pegava muitas imagens de apoio e tudo mais, voltava para a empresa e aí eu começava a montar esse material no software de edição. Então, diferente, por exemplo, do que eu fazia ali na RTV da Unicamp, né, onde eu só montava de maneira escrita, esqueletava o meu roteiro, exatamente. Eu tive a oportunidade de começar a aprender como editar, que eu nunca nem tinha mexido realmente com software de edição. Inclusive, eu lembro que na época da faculdade eu achava que era um bicho de 7 cabeças, porque o pessoal editava também, né? Pra gente, sempre a gente tava ali do lado, olhando, mas eu lembro que eu olhava e falava, gente, como assim? Como fazer isso? E aí, olha só, depois lá na frente, eu pude aprender pelo menos o básico, assim, não vou falar que eu sou uma expert, porque, inclusive, depois desse material, tinha uma outra equipe de pós-produção também, que eram os videografistas, e eles editavam, davam aqueles toques finais, precisava colocar alguma arte, uma vinheta, enfim. Eles finalizavam ali de maneira, aliás, exemplar o nosso material. Mas eu lembro que, poxa, para esqueletar, eu não tava mais escrevendo aquilo, agora eu montava no software de edição. Então, o que era legal e o que me ajudou também, me ajudou na hora das próprias gravações em si, era que na hora que eu estava esqueletando esse material no software de edição, eu consegui olhar ali. Tinha um olhar de edição já. Exatamente. Lá na frente, então, poxa, essa imagem aqui eu acho que vai ficar legal. Na hora que eu estiver falando sobre isso, dá para usar essa imagem. E olha só que legal. Eu comecei a identificar isso, e aí mais um aprendizado. A hora que eu saía para gravar,
né? Às vezes o cinegrafista estava ali fazendo algumas imagens, eu já pensava, nossa, já estava ali pensando. Olha, eu posso estruturar o meu texto dessa maneira e aí eu vou precisar de uma imagem X. E aí eu já chegava, olha, o que você acha de conseguia contribuir também nesse sentido, né? Uhum. E é um olhar que a gente, enquanto jornalistas, temos que desenvolver também. Então, deixo aí mais uma dica também que eu acho muito bacana, principalmente quem quer trabalhar aí com audiovisual, né? Desenvolver também esse senso de que você vai editar esse material, depois você vai olhar. Então, você pode contribuir com algo que você acha que vai fazer sentido ali em determinado momento da sua fala ou até determinado momento da entrevista, né? Então eu esqueletava esse material, depois isso era passado ali para o pessoal da pós-edição, e antes de fato de liberar isso para o aluno, a gente tinha o que chamava de validação. Então eram algumas pessoas ali, inclusive profissionais da área, que faziam parte da curadoria, né? E aí eles assistiam aquele vídeo, ó, tá aprovado, porque a gente estava lidando ali com um material educativo, né? Eu sou jornalista, eu estudei, eu entendi ali o máximo que eu pude sobre aquele determinado assunto que eu estava abordando, mas não é 100% a minha área de atuação, né? Então eu precisava, de alguma forma, ter a validação de um profissional daquela área. Então a gente tinha esse momento também, todos os materiais, eles eram assistidos ali por profissionais daquele assunto em específico, então era alguém da área da psicologia, o vídeo que a gente estava fazendo, tinha alguém da psicologia ali para poder assistir e dar o aval, ó, tá tudo ok, tá tudo coerente aí com o conteúdo que a gente tem que passar. É até uma pergunta sobre Claro. esse pessoal da curadoria, então era bem dinâmico assim, tipo, movimentava, flexível. Não tinha um pessoal, a curadoria são essas 5 pessoas, sempre essas 5. De acordo com o assunto, mudava as pessoas que apareceriam lá para avaliar, fazer essa curadoria do conteúdo que vocês produziam? Logo no início, sim. A gente tinha, eu não vou saber te precisar, assim, exatamente, mas para várias áreas, assim, do conhecimento, a gente tinha umas 2 pessoas. Depois eles acabaram reduzindo um pouco, mas eu lembro que logo no começo, não, nem sempre ia a mesma pessoa ali para poder validar esse material. A gente tinha algumas outras pessoas que poderiam assistir também. É porque quem vai avaliar um material, por exemplo, de gastronomia, não tem como, é difícil avaliar um material de engenharia, então tem que trazer alguém, Exatamente. ter um pouco de flexibilidade, né? Exatamente. Então a gente tinha, assim, pessoas que eram das áreas de conhecimento que assistiam e, ó, tá tudo ok, tá tudo jóia. E isso era muito importante para Sim. nós, né? Porque é uma responsabilidade, gente. Eu quero. É uma baita de uma responsabilidade. Para mim, assim, é enriquecedor saber que eu fiz parte disso. Mas é uma responsabilidade, sabe? E aí isso faz você fazer o seu trabalho com mais afinco ainda, fazer aquela pesquisa, tentar entender mesmo. Às vezes era um assunto muito complexo e eu, nossa, mas como é que eu vou fazer? E aí a gente tinha essa liberdade de pedir esse auxílio para alguém que estava ali na empresa, que Sim. era daquela determinada área do conhecimento, né, que podia nos auxiliar. E isso era muito bacana porque eu aprendi, eu estava sempre aprendendo uma coisa nova, né? E isso é muito bacana, né? A gente nunca sai perdendo, né? Porque a gente aprende e fica sempre guardado. Uhum. Eu ia entrar também justamente, né? Parece até que a gente tá combinando, mas né, a gente tinha conversado sobre isso ainda. Como que você encarava essa parte da responsabilidade, esse compromisso, dos conteúdos que você produzia? Você se lembrava disso constantemente, conforme produzia o conteúdo? Era Sim. geralmente nos conteúdos mais difíceis, porque você não tem compromisso ali, só porque é o seu trabalho em si, ou com os colegas que estão envolvidos dentro desse trabalho, né, dentro da sua equipe. Mas também, como a gente estava falando já há uns minutos, um compromisso com as pessoas que estão ajudando a se formar, né, nesses assuntos. Então, como é que era isso para você? Você se lembrava constantemente disso? Tinha isso lá no fundinho, apesar de não se lembrar tanto, né, explicitamente disso no dia a dia? Como é que é? Eu lembrava sempre. Eu E acho que isso, se lembrar muito disso, te ajuda a produzir o conteúdo, né? Ter o compromisso com com entregar um pouco conteúdo certeza. de mais qualidade e tudo Com mais. certeza. Eu lembrava sempre, mas assim, é óbvio, tinham alguns conteúdos que eu me sentia mais confortável em produzir. Por exemplo, eu citei isso de que eu voltei, alguns anos depois, eu voltei na Expo Flora, mas dessa vez para poder gravar um material. E foi, por exemplo, para a área de eventos. Então, ia ali para algum curso de comunicação, para a grade de algum curso de comunicação. E, poxa, é uma área que eu tô mais confortável, né, para poder falar sobre aquilo, conheço.
E nesse caso em específico, calhou de, poxa, o exemplo da Expoflora, né? Que eu já tinha também um conhecimento ali de bastidor, de como funcionava, para poder passar. Então, assim, existiam conteúdos em que eu me sentia, assim, mais confortável, né? Era mais fácil até o meu entendimento, logo que eu recebi aquele briefing. Poxa, eu já li sobre isso aqui. Eu, de alguma maneira, eu já conheço esse assunto. Me sinto mais confortável em fazer. E o desafio maior tava naqueles que, poxa, eu lembro que. Lembrei aqui até agora de um conteúdo que eu fiz para física, pessoal de física. Gente, física para mim sempre foi um desafio até no ensino médio, quando eu tava estudando. Sempre Uhum. foi muito desafiador. E eu me deparei ali com um material, um vídeo que eu precisava produzir pro pessoal de física. Tá, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso absorver aqui, entender isso, e é uma responsabilidade. Eu preciso passar isso de maneira correta. A pessoa vai aprender. Esse é o senso, né? A pessoa vai aprender com o meu vídeo. E, gente, de qualquer maneira, a pessoa tá aprendendo alguma coisa com o material que você tá produzindo. Uhum. Seja uma notícia de algo que aconteceu agora, a pessoa vai absorver aquilo, como é que você vai passar aquela informação. Seja, no meu caso, né, algo educativo, que a pessoa vai levar isso para a aprendizagem dela. Então ficava, e especialmente nesses momentos, pesava assim na minha cabeça, mas o que eu fazia? Eu recorria com quem sabe mais de fato daquele assunto. Porque isso gera segurança também, né? E você se dá a oportunidade de aprender com uma outra pessoa e levar isso para o seu material. Então eu corria atrás, ia lá, tá, como é que eu posso fazer isso? Até com os meus próprios colegas de equipe ali. É, olhar e falar, poxa, vocês já fizeram algum conteúdo assim? E eu lembro que até de física, alguns colegas tinham produzido um material maravilhoso ali que eles tinham feito. Eles foram até no Hopi Hari gravar para poder, gente, para poder produzir um vídeo voltado para os alunos de física. E aí eles, de alguma maneira, eles usaram aquele cenário ali, tudo para poder explicar um conteúdo maravilhoso. E aí também recorria, isso me mostrava que, poxa, eu também posso recorrer aos meus colegas aqui que têm mais experiência que eu e podem me ajudar, de repente, aqui a puxar uma inspiração de algo que eu posso trazer para o meu vídeo. Então, nesses momentos em que eu me deparava com esses desafios, era aí que eu me apegava mesmo ao trabalho em equipe. Então, com certeza, batia sim essa questão da responsabilidade, mas é sempre bom saber que a gente tem em quem se apoiar, né? Com quem se apoiar ali para poder te ajudar naquele momento. Fico imaginando, assim, o senso de responsabilidade, né? Deveria crescer ainda mais imaginando que o contato que a pessoa ia ter com o seu conteúdo, talvez, esse tipo de conteúdo que você acabou de produzir, talvez fosse a primeira vez. Então, É imagina isso. levar informação para uma pessoa que viu aquilo pela primeira vez É e isso. se não tiver certo, pô, ela já tá desaprendendo o primeiro contato que ela tá É tendo com aquele isso. assunto. Então, tipo, É isso. eu imagino que devia ser, né? Deva ser um grande desafio nesse sentido. Com O certeza. material que você produzia dentro da Cogna, né? Aí focado em endocomunicação, ele chegava sempre para você na hora de produção e pós-produção em vídeo? Como é que isso também chegava aos alunos? Para os alunos, É, ele chegava em vídeo. mas onde? Tipo, num site, Tem hospedar, uma uma. plataforma. Isso, exatamente. Não Uma é tipo, o plataforma professor específica. recebe, vai mostrar aqui o vídeo da Bárbara aqui. Não, 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 não. Geralmente o aluno ele já tem um plano de ensino ali, né? Então, não só material em vídeo. Então, ele tinha acesso ali a materiais escritos, enfim. Outras formas de aprender e nisso, de alguma maneira, estava inserido o vídeo ali. Mas é por isso que era importante a gente selecionar um trecho ali total da aprendizagem, algo que, poxa, esse ponto aqui eu acho que é legal a gente colocar num vídeo. Uhum, Isso aqui vale a pena a gente ilustrar, dá pra gente fazer algo bacana, algo que vai facilitar, né? Porque era isso também que a gente pensava muito. Poxa, isso aqui em vídeo talvez dificulte ali a aprendizagem do aluno, mas isso aqui dá para mostrar e vai tornar mais atraente dele aprender, né? Então, e era importante isso, a gente definia ali um ponto e a gente repassava isso, ó, a gente vai abordar esse ponto aqui. Então, não precisa colocar isso no material escrito ou, enfim, em alguma outra área, porque a gente vai colocar isso em vídeo. E é exatamente, mais uma vez, o que você falou. Responsabilidade, o aluno vai aprender ali, naquele ponto também. Então, era importante a gente saber onde isso ia se encaixar ali na plataforma em que o aluno ia aprender, né?
E o que que você via dentro dessa experiência, nesse período aí da sua carreira? Com maior surpresa, foi o momento de você ter que lidar pela primeira vez, entre aspas, ali a parte de edição, né, esse olhar de edição, ou alguma outra parte do seu dia a dia? Mais surpresa? Pode ser Olha, uma positiva, tanto positiva quanto não, eu negativa. acho que foi justamente essa questão da edição em vídeo. Foi realmente o meu primeiro contato com edição. Não tinha noção, assim. Nem como hobby, assim, coisa de vida pessoal, você tinha tido Nada, que lidar. nada. E como eu falei, na época da faculdade, eu achava que, nossa, não tenho a menor aptidão para isso, sabe? E aí lá na frente consegui aprender, né? Pelo menos o básico, assim, de como estruturar algo. Eu tenho, e eu acho que nós, enquanto profissionais, é importante que a gente tenha isso, né? A gente saiba fazer ali, ter esse olhar um pouco de cada área, de cada coisa, porque isso enriquece o material também, né? É como eu falei. Poxa, em determinado momento, eu que ia montar o texto, né, o off daquela reportagem. Então, eu sabia mais ou menos já dizer que imagem que eu acho que encaixava ali naquele ponto. Então, eu acho que a surpresa mais agradável realmente para mim foi aprender a trabalhar com o software de edição. Foi, nossa, eu lembro que no começo o pessoal que já estava ali, né, os repórteres, os outros repórteres, eles me ajudavam muito, ó, aqui tal coisa, vai arrastar para cá, e aí quando você quer cortar aqui ou mexer um pouquinho aqui no áudio, enfim. E eu ficava, gente, eu não vou conseguir, eu anotava aqui o que eu precisava fazer, não vou. E depois as coisas acabam ficando mais automáticas, né? Conforme a gente vai exercitando aquilo. Então, eu sempre, quando eu me assusto com alguma coisa nova que eu tenho que fazer ou aprender, eu lembro desse exemplo. Eu falo, poxa, lá naquele início eu me assustei e falei, eu não vou conseguir saber mexer um pouquinho aqui nesse áudio ou cortar o que eu preciso cortar aqui na edição. Mas depois eu, poxa, acabou que ficou uma coisa mais automática pra mim. Então, é questão de praticar tudo, né, na vida. A gente é capaz, sim, de aprender. E contanto que a gente se dedique sempre, né? Então, eu acho que pensando assim, esse foi o ponto que foi mais surpresa, assim, uma surpresa agradável pra mim. E esse também foi o ponto que você mais levou e leva para a área da comunicação que você continua atuando, tipo de relevância ou como um aprendizado, ou foi alguma outra coisa? A edição em si, A edição em si ou alguma outra coisa do dia a dia que você teve naquele período? eu acho que essa questão da edição, porque ainda hoje, trabalhando como produtora de conteúdo, a gente, especialmente, né, no Instagram, por exemplo, tem muitos vídeos e a gente tem até umas plataformas hoje que a gente consegue fazer edições mais rápidas no próprio Uhum. Instagram, a gente encontra isso. Então, de certa forma, eu continuo utilizando no meu trabalho do dia a dia, né? Mas um outro ponto que eu até já mencionei aqui e vou falar mais uma vez é a questão de saber o que eu vou trazer, que é importante eu trazer para esse material. É a parte da pesquisa, né? A parte do estudo ali, da análise antes de produzir. Não só isso, Ou mas só- na hora que eu tô produzindo também, por exemplo, tá, eu terminei de Hum. escrever isso aqui, ou de montar esse vídeo, enfim. Vou ler de novo. Eu acho que eu coloquei duas coisas repetidas aqui. Eu acho que essa frase aqui e essa daqui, no fim, querem dizer a mesma coisa. Eu acho que eu posso tirar isso aqui. Ou então eu já coloquei isso aqui, o entrevistado também tá falando sobre isso, eu posso tirar minha parte e deixar, né, ele falando. E, e saber administrar o meu tempo. Então foi algo que eu aprendi, comecei aprendendo isso, como eu já citei na RTV Unicamp, aprendi demais isso também lá na Cogna, né? Porque mesmo que a gente estava trabalhando com um material que era mais aprofundado, ainda assim a gente tinha um tempo para trabalhar com aquilo. Não era liberado. Você pode fazer um vídeo aí de. Tanto faz se entrega em um mês ou 3 meses. Não, mas não Tem só essa. isso. A quantidade de tempo que o Sim, vídeo final tem que dentro ter, do sabe? material, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje em dia as pessoas não costumam assistir mais assistir tantas coisas tão longas, né? As próprias redes sociais acabaram trazendo essa sensação de imediatismo pra gente, né? Então, os vídeos, às vezes, um vídeo explicativo de alguma coisa ali no Instagram ou no YouTube, enfim, são mais rápidos, porque as pessoas querem absorver aquela informação de maneira mais rápida. E aí, eu lembro que era um desafio pra mim. Porque realmente é aquilo que a gente já conversou, tudo pra mim era muito importante. Como é que eu vou tirar? Não Uhum. sei. E você mostrando isso pra outras pessoas, né, para outros colegas de trabalho, você conseguir identificar, não, poxa, ó, E, Bárbara, isso daqui tá repetido, você quis dizer a mesma coisa. Eu lembro que na Cogna
Eu tinha um editor de texto, né, que posteriormente, depois ele acabou virando o nosso coordenador. Mas ele foi uma pessoa também, além de uma outra pessoa que eu trabalhei na RTV Unicamp, mas ali na Cogna, esse editor de texto, ele foi fundamental também para me ajudar a ter esse olhar, sabe? Então, às vezes eu falava, poxa, não pode tirar isso daqui desse vídeo. Essa parte é muito importante, porque às vezes a gente não quer desapegar do próprio material, né? A gente tem muito isso também. Mas uma pessoa olhando de fora, ela tá vendo que, poxa, isso daqui tá a mais, ou então, né, esse ponto aqui não tá fazendo muito sentido. Então, essa foi uma outra coisa, assim, além dessa questão da edição do vídeo, né? Que eu também aprendi e eu trago até hoje. Hoje até acho que eu tô, às vezes, concisa demais, assim, sabe? Na hora de produzir algum material e tudo mais, porque a gente vai aprendendo ali a ponderar o que você traz, o que é o mais importante, né? De forma essencial naquele conteúdo. Legal. Você citou há pouco tempo aqui também, já nesse programa, a parte de... O fator da informação, a informação levada para as pessoas. Como soubemos de início também, você tem formação em jornalismo, assim como eu. E eu quero saber como que você enxerga esse setor, né, de jornalismo, ligando principalmente essa parte da informação às pessoas. Pode, se quiser, também fazer até um comparativo, porque a palavra, né, dentro da comunicação é diferente. Então, seria, tipo, levar a educação às pessoas. Ali, no jornalismo, a gente tem mais o desafio, ou o serviço, né, prestação de serviço, de levar a informação às pessoas. No caso aí da Cogna, você tinha levar a educação, né, tem uma certa diferença nisso. Então, eu quero que você traga a sua visão nesse sentido, sobre essa ponte, né? Essa conexão de informação e educação e as pessoas. Eu acho que a gente acaba também indo para essa questão da responsabilidade, né? Mais uma vez. Não é um material qualquer, né, gente? Eu vou contribuir, e a Cogna sempre teve isso de maneira muito forte, né? De levar a educação para as pessoas. E às vezes, por exemplo, tinha vídeos que eu produzia ali que eu ia mostrar algo que aquela pessoa que assistiu muitas vezes não tinha acesso àquilo, ela ia ter acesso através do vídeo que eu estava produzindo. Ou a um determinado entrevistado, né? Que a gente tentava pegar muitas empresas conhecidas no mercado para poder trazer profissionais de dentro daquela empresa para poder falar. Então, às vezes, era um contato que aquele aluno não ia ter simplesmente, né? E aquela pessoa tem uma coisa importante para falar para aquele aluno. E quando que aquele aluno ia ter acesso àquilo? Uhum. Então, era isso que a gente tentava trazer também, sabe? Esse tipo de informação para quem estava assistindo. Tudo isso sendo feito para deixar aquele conteúdo mais palpável, mais tangível para Com quem fosse certeza, era consumir, isso. né? Era isso em mente, sempre isso em mente. A ideia era esse assunto na prática. Como é que é isso? Como é que vai tornar esse assunto prático para aquele... Ele vai encontrar isso no mercado de trabalho assim que ele sair da faculdade, se ele for para essa área aqui. Ele vai encontrar, ele vai se deparar com isso? Vai. Então vamos mostrar isso para ele. Vamos preparar ele já para isso Uhum. também, né? É muito importante não focar só na teoria, mas também na prática. Legal. Eu quero, dentro disso ainda, você dentro da comunicação, tem uma certa experiência, tipo, digamos, de 10 anos entre a faculdade e o momento atual. E, e eu imagino, né, você confirma que se sim ou se não para você, que o desafio da questão de levar informação, ou na época sua ali, de levar um conteúdo educacional, seja ainda maior, porque a gente tinha um certo ritmo ali de sociedade um pouco menos imediatista há 10 anos, né? E com um impulso da internet cada vez mais, as coisas estão cada vez, principalmente levar a informação, os conteúdos, de forma mais rápida. Você tem já você sentiu nesses 10 anos, tipo, diferença de como você produzir conteúdo ali? Para a mesma área, pode ser rádio, pode ser TV, pode ser impresso. 10 anos em tal mídia eu levava, sei lá, uma semana para produzir isso. Hoje, com online, com digital, eu preciso produzir rápido. E é um desafio muito grande porque para você levar a informação mais correta, uma educação mais correta, um conteúdo mais preciso, você precisa dessa parte de pesquisa, né? Precisa ter esse tempo, né? De pesquisa. Então, e aí a pesquisa não é tipo da noite pro dia do mês. Eu não sei se é assunto, Não. mas tudo bem, eu vou ler 5 minutos, postar um vídeo depois de 30 minutos e levar informação de super qualidade pra pessoa, né? Não é assim. Sim, eu consigo notar isso sim. E é até interessante, né? Porque, poxa,
como é que eu vou fazer isso, né? Você precisa, é que nem você falou, você precisa ter esse tempo de pesquisa. Ele é a chave O principal. conteúdo não sai por osmose, né? Não, você precisa ter, mas ao mesmo tempo, você precisa fazer isso de maneira rápida e tem um além, de maneira atrativa, porque Sim. hoje nas redes sociais a gente vê conteúdo sendo produzido das mais diversas maneiras e às vezes são vídeos ali de 1 minutinho, né, que você pode ver, são coisas muito rápidas e produzidos dos mais diversos jeitos e que estão levando alguma informação. Então eu acho que existem 2 pontos. Sim, a gente tem que ter em mente que o cenário mudou e que a gente tem que produzir um material mais rápido, pensando na pessoa que vai, com certeza, consumir aquele conteúdo, em quanto tempo que ela vai querer consumir aquele conteúdo, eu preciso considerar isso, mas em contrapartida, especialmente se você está trabalhando com um material educativo, eu preciso ter o meu tempo de pesquisa, de absorver aquela informação, de conversar, que seja, conversar com outras pessoas que estão inseridas naquela área, para aí sim eu conseguir criar o meu conteúdo. Então é até um alerta que eu deixo, porque hoje em dia a gente vê no Instagram, enfim, muitos conteúdos sendo produzidos e que às vezes tem muita fake news ali no meio, né? Não só fake news ou informações sendo passadas de maneira errada, porque provavelmente não teve esse tempo de pesquisa. Beleza, você conseguiu colocar o seu vídeo ali rápido, mas até que ponto a informação que você está oferecendo ela é correta e ela é verdadeira? Então eu acho que a gente tem que saber encontrar um equilíbrio nisso, sabe? Mais uma vez, trabalhar a agilidade e na área de comunicação, seja no jornalismo, na publicidade, no marketing, a gente trabalha sim com Isso é todo dia. exatamente, de alguma maneira você tem que ser ágil ali, você tem que desenvolver esse skill, né, da agilidade, mas você está trabalhando com informação. Então, quão sério é isso, né? É muito sério. Então, também tem que existir. Não adianta você, porque eu consegui entregar esse vídeo aqui em, sei lá, meia hora. Mas e a informação que você está trazendo? Ela é válida ou ela não é válida? Então, eu acho que tem que saber encontrar esse equilíbrio, especialmente se você quer produzir um conteúdo sério, né? E que vá atingir as pessoas de maneira precisa ali, que vá contribuir e acrescentar na vida delas de alguma maneira. Mas com certeza dá pra gente sentir o impacto, sim, né? É bem diferente. E eu vejo que as coisas andaram relativamente muito rápido, Sim. né? É o que eu falei no começo. A gente. Poxa, quando eu entrei na faculdade ainda tinha muito jornal impresso, poxa, revista. Era uma área que eu me via trabalhando. E hoje a gente já não tem mais isso. Tudo tá muito no digital, sabe? E aconteceu de maneira muito rápida, né? Se a gente for avaliar. Mas eu acho que é isso. Acho que nós, enquanto profissionais, a gente tem que encontrar um equilíbrio para conseguir o mais importante, passar uma informação verdadeira e válida. E precisa, né? Exatamente. E falando sobre impacto, né, de um período para outro, quero abordar também, acaba sendo um assunto constante, né, porque é mundial. Como foi produzir conteúdo educativo a partir da pandemia? Nossa. Então, enfim, dentro de casa e tudo mais, essa adaptação teve que ser muito mais rápida, né? Acho que, de novo, você trabalhou muito a questão da agilidade nesse período, imagino. Mas quero que você conte um pouco, assim, né? Obviamente mudou muita coisa no dia a dia, mas eu quero saber alguns aspectos que você mais sentiu, né? Gente, foi um desafio, porque até então, até 2020, nosso trabalho era essencialmente externo. A gente saía para gravar. Nossa informação estava na rua. A gente ia para muitas empresas, a gente ia para muitos locais diferentes para conseguir pegar uma informação de determinado assunto para poder mostrar uma coisa vídeo. A gente precisa mostrar. E beleza, a gente do nada, de maneira abrupta, a gente foi jogado numa realidade onde você não pode sair de casa. Como é que você vai produzir vídeo educativo de maneira prática sem sair da sua casa? Então foi assim um choque, né, inicial, não só, óbvio, por todo momento, de maneira pessoal também, né, óbvio. Sim. Mas e aí, de maneira profissional, como continuar com isso? E aí, em equipe ali, né, como parceiros de trabalho,
fomos conversando, tentando chegar ali num denominador comum do que a gente podia fazer. E aí eu lembro que foi um momento também primordial da minha carreira para eu começar a desenvolver mais ainda um outro olhar, assim, que a gente também tem que ter, que é a parte técnica. Porque eu, enquanto repórter, quando eu ia pra rua, que eu olhava muito, poxa, a minha pauta, meu entrevistado ali, eu tenho que estar muito focada nisso. Eu sei que vai ter o meu cinegrafista ali do meu lado, ele vai estar olhando essa parte da iluminação, do áudio, toda essa parte técnica é responsabilidade dele. Nesse momento eu vou focar aqui no meu entrevistado, nas perguntas que eu tenho que fazer, da maneira como eu tenho que conduzir essa entrevista. E aí, trabalhando ali de casa, como é que eu vou fazer tudo isso? E beleza, eu lembro que uma primeira coisa que eu pensei que eu tinha que montar era um cenáriozinho que fosse com algum elemento que eu tinha ali na minha casa para eu poder fazer gravação, até para poder participar das reuniões, né? Porque a gente começou a fazer Sim. reuniões de maneira online, né? Sempre. E aí eu lembro que, ai, como é que eu vou fazer isso? E aí eu montei um cenáriozinho lá em casa, eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu via nos estúdios lá do trabalho, né? Enfim, de lugares que a gente ia gravar, coisas que eu via que o cinegrafista, às vezes, ele olhava e falava, só um momento. Às vezes tinha algum móvel ali atrás da pessoa que tava gravando, ele movimentava uma coisinha ali, e aquilo já fazia diferença no cenário, entendeu? E eu tive que começar a desenvolver esse olhar também. E aí eu lembro que eu montei um cenáriozinho, eu peguei, coloquei um quadro na parede, coloquei uma mesinha assim aqui atrás, coloquei um vasinho, tal, uma coisa, montei algo que era o que eu precisava fazer naquele momento para começar a gravar. E aí as gravações começaram a acontecer, óbvio, de maneira online. Então, um novo desafio, encontrar uma plataforma em que a gente conseguisse gravar de maneira satisfatória. E outra coisa, eu precisava também falar com o meu entrevistado antes do dia da entrevista, explicar para ele mais ou menos como é que ele podia preparar o cenário dele de gravação. Então eu tinha que dar esses toques também pro meu entrevistado, né? Porque quando a gente chegava num lugar para gravar, eu sentava ali muitas vezes para conversar alguma coisa da pauta com o entrevistado e aí o cinegrafista ia lá, ele, acho que esse lugar aqui a luz tá boa, né? Não tem barulho aqui, tá um cenário legal no fundo, tal. Agora não, agora eu tinha que passar também isso pro meu entrevistado e ele tinha que se preparar lá na casa dele para fazer isso. Mais um novo A desafio. relação entrevistador e entrevistado Mudou, né? sofreu também um impacto, né, Sofreu um obviamente. impacto. É óbvio, foi um momento também de muita aprendizagem. Eu vejo hoje, até no trabalho que eu estou executando hoje, como fez diferença isso para mim, né? Desenvolver, apurar ainda mais o meu olhar nesse sentido. Mas naquele momento foi um turbilhão de coisas acontecendo. Então, era isso, eu montar meu próprio cenário, olhar aquilo, o do meu entrevistado e a questão do áudio, gente. Beleza, vídeo, não tem vídeo sem o áudio. O áudio também é primordial naquele momento. Então, às vezes tava todo mundo dentro de casa, né? Às vezes com filhos, enfim, todo mundo Animais. trabalhando ao mesmo tempo ali, às vezes dividindo o mesmo escritório, né, em Uhum. família. E como é que a gente vai cuidar desse áudio? Então era uma outra preocupação também que a gente tinha que garantir que pelo menos o mínimo da qualidade do áudio ali estivesse minimamente compreensível, né? Para que a gente conseguisse passar aquele conteúdo. Então, eram pontos técnicos também que eu tive que começar a olhar. E aí, uma outra coisa. Às vezes eu queria. Tava falando de um determinado assunto e eu queria trazer alguma coisa de diferente para aquele vídeo, porque já tava todo mundo dentro de casa, Uhum. né? Eu queria trazer um diferencial para aquele vídeo, tá? Como é que eu posso fazer isso de dentro da minha casa? E aí foi um momento também de exercitar a criatividade, não só eu, como os meus colegas de equipe também, né? Todo mundo ali exercitando a criatividade, tá? Como é que eu posso começar esse vídeo? De repente eu aparecendo, trazendo uma coisa diferente. Eu tenho algum elemento aqui na minha casa que tem a ver com esse material que eu posso trazer? E foi assim que a gente foi construindo, né? Foi um momento de aprendizagem, não só para mim, acredito para todo mundo, em todas as profissões. Mas o que eu posso ressaltar da parte de jornalismo, né, de reportagem, para mim, foi isso. E até lembro que a primeira gravação que a gente fez de casa, eu fiz com um colega de trabalho muito querido também, e foi o primeiro vídeo que a gente produziu totalmente assim, em casa. E eu lembro que a gente conversou, ele falou: Poxa, e se a gente. Porque eu lembro que a gente ia falar sobre. Justamente sobre o impacto psicológico nos profissionais nesse momento de pandemia, logo lá naquele comecinho. Então a gente puxou vários psicólogos para falar, enfim, vários profissionais para comentar
alguns como é que eles estavam lidando com aquilo e os psicólogos no papel de, olha, como você manter a calma e a sabedoria para passar por esse momento. Então esse era o vídeo que a gente tinha. E aí, conversando com esse meu colega de equipe, né, meu amigo, poxa, como é que a gente pode fazer isso se a gente fizer um vídeo nosso, né, nós dois participando e nós dois interagindo ali? Em algum momento do vídeo eu passo a bola para você falando, a gente joga pro entrevistado e tal. E foi muito legal porque foi o primeiro vídeo que a gente produziu de casa, né? E fizemos essa parceria e saiu um resultado muito bacana, assim, sabe? Eu vi que saiu um resultado legal e que poderia ajudar outras pessoas a passarem por aquele momento, né? Outros profissionais que estavam em suas casas. E como trabalhar naquele momento, né? E então eu lembro que foi assim, poxa, foi um trabalho em parceria que a gente fez. Foi um trabalho em equipe ali que a gente desenvolveu. E que, poxa, se a gente não tivesse tido essa troca, talvez não teria saído tão legal assim, sabe? Não teria Uhum. tido esse diferencial naquele momento. Bacana. Assim, o que você falou, comentou, né? Não só no seu caso, eu imagino que para muita gente nessa época de pandemia, principalmente para profissões, para as áreas que lidavam mais com o físico para fazer, exercer a sua função, para ir para tudo digital foi um desafio muito grande. Pelo que você me conta, principalmente no período inicial, como deve ter sido para todo mundo, foi um desgaste, um desafio muito grande. E depois levou um certo tempo, mas parece que no seu caso você conseguiu curtir, aproveitar, né? Um momento um pouco depois do mais crítico, né? Na questão de produzir esse tipo de conteúdo, né? Foi. Foi um desgaste, porque tudo que é novo a gente quebra a cabeça, né? Uhum, Pra tentar encontrar a melhor maneira de fazer aquilo. Como é que eu vou passar esse conteúdo nesse caso? Como é que a gente vai passar esse conteúdo gravando de dentro de casa, né? A gente tá gravando. uhum. E quando você grava online, você tem que contar com uma série de coisas, né? Às vezes a internet do seu entrevistado ou a sua própria internet que dá uma travada, porque isso acontece. Sim. Às vezes um barulho que do nada tá tudo em silêncio, um barulho que também, porque eu não sei por que, gente, inclusive muitas pessoas começaram a fazer obra na época da pandemia, gente. Então sempre às vezes rolava algum barulho de obra que tava acontecendo, o pessoal, um entrevistado que morava em apartamento, e aí a gente tinha que conversar, poxa, acho que não vai dar pra fazer essa gravação agora, a gente pode agendar pra noite, por exemplo, que não estiver rolando esse barulho, né? Então eu tinha que rolar essa sensibilidade também e esse desgaste da gente entender como é que a gente pode preparar o entrevistado para esse momento da gravação também? Porque não adianta a gente marcar e chegar lá na hora, não dá certo, aí é mais um desgaste não só pra gente, pra pessoa também. Mas foram coisas que a gente foi aprendendo ali, conforme uma gravação ia seguindo a outra, sabe? Uhum. Então, já perguntava, teve uma gravação que rolou esse barulho de obra atrás, a gente teve que marcar de novo. Pra não acontecer, antes já, tá acontecendo alguma obra aí no seu condomínio, é melhor a gente gravar à noite, fica mais tranquilo, porque a gente realmente precisa de um espaço em silêncio. Então, assim, foram coisas que a gente foi aprendendo ali na prática e que depois começou a ficar mais confortável, sim, porque a gente foi descobrindo ali os macetes, aquilo que a gente precisava perguntar antes ou até fazer antes, para que o material fosse entregue da melhor maneira possível. Agora indo mais para a reta final aqui, finalizar com duas perguntas. Como tem sido a fase de criação sua atual, principalmente do ano passado para cá, né? Então, de 2022 para 2023, aí como freelancer, né, que você disse no começo, produzindo conteúdo para mídias sociais. E por fim mesmo, se você passou algumas dicas, né, para quem está começando na carreira aí, principalmente da área da comunicação como um todo. Se Uhum, você tem mais algumas delas que você já mencionou ou não trouxe ainda para destacar. perfeito. Bom, agora eu estou então aí, me joguei aí no mercado da produção para redes sociais, né? É algo novo para mim. No período em que eu estive na Cogna, eu tive a oportunidade de fazer uma graduação, um MBA em marketing digital. Mas agora, de fato, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com isso na prática, né? Eu consigo trazer algumas coisas, sim, do jornalismo, de todo esse aprendizado que eu tive antes para a área, mas tem coisas novas que eu preciso aplicar também, né? Então, tem sido realmente um desafio. Uma coisa que eu ainda continuo gostando muito de produzir são vídeos. Eu adoro. Olha só, né? A pessoa que lá no começo falou Queria que ia só trabalhar. escrever, né? Exatamente, que é só trabalhar com escrita, agora já não se vê mais sem o universo do audiovisual, né? Então eu continuo trazendo, sim, esses aprendizados, mas agora, por exemplo, eu precisei começar a desenvolver o meu olhar para criar conteúdos de divulgação. Então é algo completamente novo para mim, né? Existem linguagens específicas que eu preciso usar. Então tem sido realmente muito desafiador,
Mas eu quero olhar, lá na frente eu quero olhar para trás também nesse momento e lembrar que, poxa, foi algo que acrescentou também na minha vida, que eu aprendi muito e que lá na frente vai fazer um sentido para, de repente, eu tô em alguma outra área, executando alguma outra tarefa e esse aprendizado que eu tive hoje fez diferença, né? Vai fazer diferença lá na frente. E agora, finalizando, né, eu queria deixar duas dicas, né, mais uma vez aí para quem estiver assistindo, quem realmente tá começando na área da comunicação, né, tá na faculdade ainda ou tá saindo. Foram duas coisas que eu aprendi ao longo da minha experiência, principalmente com as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar, e que eu tenho até hoje, que eu vou continuar tendo isso, né, enquanto eu estiver trabalhando aí com a área da comunicação. A primeira, na verdade, antes de eu falar essas duas dicas, eu acho que é muito importante sempre a gente continuar estudando, né? Sim. E não tem como você trabalhar com educação e não se manter atualizado. As coisas mudam muito rápido. É o que a gente estava comentando, né? Hoje a gente trabalha aí a gente tem que montar materiais que atendam a essa rapidez com a qual o público quer consumir, né, o conteúdo. Isso há alguns anos atrás não era assim. Então você tem que sempre se manter atualizado, procurar cursos, ler. Eu acho que isso é muito importante. Mas tem duas outras coisas que eu quero trazer aqui que eu acho que são fundamentais e que você nunca vai perder se você começar a trabalhar, a desenvolver essas habilidades, né? A primeira delas é o observar para absorver. Então, eu acho muito importante observar tudo aquilo que você está fazendo. Então, ter um olhar realmente de olhar os pequenos detalhes, porque às vezes é dali que você vai tirar algo que vai fazer a diferença para o material que você está produzindo, sabe? E o outro deles é ter uma escutativa, porque eu acho que quando você ouve a outra pessoa, mas aberto mesmo para aprender, você vai conseguir tirar alguma coisa dali também que vai impactar no seu material. Mais uma vez, a comunicação é feita por e para pessoas. Então, se você consegue desenvolver cada vez mais essas duas habilidades, o seu material ele vai ficando mais rico. Então, são dois pontos assim que eu aprendi lá no começo da minha carreira com profissionais também experientes e que eu quero deixar para o pessoal, né, para quem estiver assistindo. Então, observar para absorver e essa questão realmente de ter a escuta ativa. Isso vai fazer muita diferença não só na sua profissão, né, na sua vida como um todo. Não, é essencial essa parte que você falou assim. A gente acha que o comunicar está muito no falar, né? E eu acho que não só para a área de comunicação, mas para visualizar a gente como sociedade, assim, a escuta ativa é essencial, né? Com Para a certeza. gente ter relacionamentos melhores, ter uma carreira melhor, enfim, uma vida não só como indivíduo melhor, mas bem como também como sociedade, né? Com Melhor. certeza. Bom, Bárbara, é isso. Daqui a gente está encerrando. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Foi muito legal o programa contigo. A gente poderia estar falando aqui sobre muito mais coisa do que você trouxe. Mas já trouxe muita coisa que agrega bastante. Eu acho que não só para mim, bem como para quem for estiver Tomara. consumindo esse conteúdo agora ou depois, né, da live, não ao vivo mesmo. E eu quero, Heitor, se puder passar ali um pouco uma descriçãozinha ali da Bárbara, né? Então até trazer os hobbies delas ali na TV, Ai, ou para quem ai. estiver assistindo. E aqui brevemente, né? Então a Bárbara está atualmente atuando na produção de conteúdo. Principais hobbies seus, aqui você escreve crônicas, toca violão e canta. É isso mesmo. Ó, de repente, gente, quem sabe aí no futuro não sai um livro, né? É isso que a gente espera. Desde criança tem esse Ou uma objetivo. música também, né? Com Uma tocar música violão que e vai, já cantar. tem algumas coisas escritas aí, mas são hobbies, sim, são coisas que eu gosto e tá muito aí na área da arte também, né? A escrita também é uma arte, né? Na Sim. verdade, isso que a gente faz é uma arte, né? Também, de Uhum. certa forma. Então são alguns dos meus hobbies aí. E se quiserem acompanhar então a Bárbara nas mídias, aí tem o LinkedIn dela. Isso. Podem me Bárbara, chamar lá se quiserem tirar alguma dúvida sobre essa área da educação, que eu puder ajudar aí com a minha ou para pequena experiência, ou eu para ajudo. job também, né? Produção de Isso conteúdo. mesmo. E para finalizar agora mesmo, então, ó, quem estiver vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva aí no canal. Instagram e LinkedIn, né? O Communitalks também está nessas duas mídias. E nas plataformas de streaming de áudio, principalmente as cinco principais, digamos assim, de maior destaque, que são o Spotify, a Deezer, a Amazon Music, o Apple Podcasts e o Google Podcasts, tá bom? E também, quem quiser ou puder, né, contribuir
com valores pontuais, tem o Pix aqui na live também, que é o communitalkspodcast.gmail.com. Ou, se for mensalmente, uma contribuição com uma certa frequência, periódica, tem a nossa campanha do Community Talks também para apoiar o podcast e a comunicação no Apoia-se. Né? Os links estão todos aí na descrição desse vídeo e também aí nas mídias sociais, na parte de sobre do YouTube, né? E no LinkedIn e também no Instagram, na bio ali, no link do Linktree. Tá bom? Obrigado mais uma vez por quem acompanhou a gente, independentemente da plataforma, e até a próxima. Valeu!